gente, muito bom dia. Você está no colo do Pai. Que bom que você está aqui. Temos mais uma manhã aqui poderosa com Deus e vamos juntos ser edificados. O tema dessa manhã está em torno da bondade de Deus. Eu começo aqui perguntando se você já desfrutou de evidências reais da bondade de Deus. Você já tem essa certeza e essa convicção de que Deus é bom. Você já tem evidências suficientes para emitir gratidão em palavras a respeito da bondade de Deus? Eu acredito que sim. Pelo menos algumas coisas já são evidentes, né? Comigo também é assim. Mas tem uma coisa que eu tenho descoberto, pelo menos na minha relação pessoal com Deus, de que quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu descubro e desfruto da bondade dele. A Bíblia diz: Deus é bom em todo o tempo. Então, nós vamos começar a pensar um pouquinho mais sobre isso a partir de um versículo que está lá em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 47, que diz o seguinte: O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Vou ler mais uma vez. O Senhor vive, bendita seja a rocha da minha salvação. Exaltado seja o Senhor Deus, a rocha que me salva ou que me salvou. Você sabe que gratidão é uma característica de pessoas bem-sucedidas. Gratidão é uma das principais características de pessoas bem-sucedidas. A gente não vai encontrar vida fora pessoas bem-sucedidas e prósperas que estejam reclamando, murmurando, se queixando. Pessoas prósperas e bem-sucedidas vão ter como evidência e sintoma principal em sua vida a gratidão. Quando sentamos com elas para ouvir as suas histórias, nós vamos ver muitos e muitos episódios de superação. E em meio às adversidades, a gente vai também ouvir que essas pessoas fizeram das dificuldades, das adversidades e dos problemas motivos também para agradecer. E fizeram dessas adversidades como que escadas ou degraus, para que elas pudessem subir e crescer ainda mais dentro do contexto de vida. Quando eu e você desenvolvemos um relacionamento de intimidade com Deus, e que bom que você está aqui, porque essa é justamente a proposta desse ambiente aqui do Devocional do Colo do Pai. Nos ajudar a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Quando nós desenvolvemos essa relação e essa intimidade com Deus, nós vamos o conhecendo melhor. E quanto mais o conhecemos, mais desfrutaremos de quem ele é. E a Bíblia diz em tantos e tantos e tantos lugares, do início ao fim da narrativa, de que Deus é bom. Será que você pode falar isso? Será que você pode repetir comigo isso? Deus é bom.
Nesse texto que nós lemos, nós estamos ali já nos dias finais, ou já Davi, o rei Davi, com idade avançada. E ele já está nos dias finais dele, declarando coisas do tipo: Deus é bom, Deus é a rocha da minha salvação, o Senhor está vivo e ele está me dando livramento, ele está provocando e promovendo salvação à minha vida e à minha casa. Em dias avançados de Davi, Davi está desfrutando de Deus, da sua presença, e está tendo sintomas dessa relação de intimidade. Davi é conhecido na Bíblia não como um homem perfeito, mas ele é conhecido, e esse testemunho vem da boca do próprio Deus, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Uau! Que testemunho, hein? Que relato, ainda mais vindo da boca do próprio Deus. Esse é um homem segundo o meu coração. Davi não era perfeito, como eu falei, mas ele era alguém que aprendeu o caminho da intimidade para com Deus. Davi, o nome Davi significa meu amado. O próprio nome de Davi já revela uma pessoalidade, já revela algo a nível de pessoalidade ou intimidade. Meu amado. E era justamente isso que Davi era para Deus, mas é também isso que Deus era para Davi. O meu amado. E é isso que Deus precisa se tornar para mim e para você. O nosso amado. À medida que a gente avança no nosso relacionamento com Deus, como já falei, nós vamos descobrindo as particularidades de Deus. Salmo 25, 14 diz que o segredo de Deus é para as pessoas que temem a Ele. E nessa relação, Deus dará a essas pessoas que temem a Ele o direito de conhecerem os seus segredos. Olha que coisa incrível. Deus está disposto a revelar os seus segredos para as pessoas. Deus está disposto a revelar e confidencializar os seus segredos comigo e com você. Que privilégio, né? Agora, existe um ambiente, existe um status na nossa relação para com Deus que precisa ser estabelecido a fim de que a gente passe a desfrutar dessas particularidades, dessas intimidades. Conhecer os segredos de uma pessoa é conhecer a intimidade dela. E Deus está dizendo, em outras palavras, para mim e para você, em mais um dia, em mais uma manhã, eu quero desenvolver com você um relacionamento de intimidade. Eu quero desenvolver com você um relacionamento de intimidade, o Senhor está dizendo. E isso, literalmente, se desenvolve. Nós não conhecemos uma pessoa hoje e passamos a ter um nível máximo de intimidade com ela. É verdade que nós conhecemos algumas pessoas e logo nós temos talvez uma identificação maior com elas, com outras, uma identificação menor, mas nós não passamos a ser íntimo de alguém de uma hora para outra. Essa relação é uma relação construída. E junto com essa construção relacional, nós vamos experimentando as nuances, né? As variações dessa relação. E é a partir dessas experiências, dessas vivências relacionais, que nós vamos tendo mais confiança ou menos confiança. Quando mais confiança, automaticamente mais proximidade. Quanto menos confiança, menos proximidade. Eu acho que isso até é um processo natural e lógico, né? Mas, se tratando de Deus, nós também passaremos por essas
vivências ou por esses capítulos dessa construção relacional. E olhe, que Deus não vai decepcionar eu e você em relação a quem ele é. A Bíblia diz que ele é perfeito. E à medida que nós vamos experimentando, é isso mesmo, experimentando esse relacionamento com Deus, nós vamos sendo preenchidos, aperfeiçoados no que precisamos, porque não tem como eu me relacionar, não tem como você se relacionar com uma pessoa que a Bíblia está apresentando como sendo uma pessoa perfeita e não ser aperfeiçoado. Existe alguns estudos, existe até um estudo, mas existe uma aplicação prática de um livro, de uma teoria, que diz que nós vamos nos tornar muito parecidos com as pessoas que nós mais andamos, com as 3 ou com as 5 pessoas que nós mais andamos. Esse princípio serve também para a nossa relação com Deus. Quanto mais nós andamos com Deus, mais parecidos com Ele nós ficaremos. E sabe que esse lance do parecido com Ele é um princípio desde o início. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Sabemos que o advento do pecado nos desfigurou, nos deformou, nos roubou em tantas coisas. Mas, por meio de Jesus, o nosso Cristo, nós fomos devolvidos a essa relação de intimidade. A Bíblia diz que ele é o único e suficiente mediador entre Deus, o Pai, e os homens, entre as pessoas. Jesus é o único mediador. Ele mesmo disse: eu sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai, ninguém se reconecta a um Deus que é Pai, se não for por meio ou através de mim. Então, Jesus nos devolveu essa condição de podermos nos relacionar com Deus novamente. E à medida que vamos nos relacionando, como já falei, nós vamos sendo devolvidos à nossa verdadeira essência. Nós vamos, de novo, desenvolvendo as características que foram perdidas, que foram roubadas devido ao advento do pecado. Afinal de contas, caráter nada mais é do que um conjunto de características. E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para você agora. Quando você olha para você mesmo, quando você faz uma autoanálise de quem você é ou de quem você está sendo, de como está a sua vida, a trajetória da sua história, você se vê como alguém que é parecido com Deus, que tem um caráter como o caráter de Deus? Você vê em você características verdadeiras que denunciam que você é parecida com Deus ou que você é parecido com Deus? Nessa autoanálise, vale lembrar que nós podemos ou devemos até validar esses sintomas ou essas evidências com as características que a Bíblia diz que são características de Deus. E por que que isso é importante? Por que que essa validação? Por que que essa avaliação conjunta entre quem eu sou com o que a Bíblia diz que Deus é precisa acontecer? Para que a gente não caia no equívoco e no erro de nós idealizarmos uma pessoa que não existe, de nós não idealizarmos ou imaginarmos um Deus com características que ele não tem, ou sendo alguém que ele não é. A Bíblia fala sobre Deus e os seus feitos, fala sobre Deus e a relação com as pessoas ao longo da história, desde a criação. E a Bíblia vai revelando quem Deus é. Nós podemos ver quem Deus é
por meio das suas ações, nós podemos ver quem Deus é por meio daquilo que ele criou, nós podemos ver Deus por meio das suas intervenções ao longo da história. São coisas que vão sendo evidenciadas à medida que nos interessamos por Deus e nessa relação com ele, nós vamos aprendendo essas coisas. Ainda falando sobre sintomas de alguém que verdadeiramente está caminhando com Deus, a ênfase dessa manhã é sobre gratidão. Deus é bom e por causa da sua bondade nós podemos desenvolver um coração grato. Dentro desse contexto, gratidão é característica de pessoas bem-sucedidas. Vou repetir. Gratidão é uma das características das pessoas bem-sucedidas. A gratidão sempre vai estar acompanhando as pessoas prósperas. A gratidão sempre vai estar acompanhando uma pessoa próspera. Pessoas prósperas são gratas. Você tem sido grato? Você tem sido grata? Será que existem motivos no dia de hoje para você manifestar ou expressar gratidão na direção de Deus? Eu sei que, assim como a minha vida, talvez a sua tenha algumas coisas que precisam melhorar. Eu acredito que, assim como na minha história, na sua, existem situações e circunstâncias que, se pudéssemos escolher, nós tiraríamos algumas coisas assim de imediato da nossa vida, né? Da nossa história, ou desse momento que estamos vivendo. Mas existem coisas que não estão sob o nosso poder. Existem coisas que não estão sob o nosso controle. E são justamente essas coisas que talvez mais nos conflitam, né? Porque a gente não tem suficiência para lidar com elas a ponto de resolvê-las. Algumas coisas vão se resolvendo de formas processuais. E é também através desses processos que Deus vai nos aperfeiçoando, vai tratando em nós coisas, vai tirando de nós algumas coisas que não podem mais ficar e vai acrescentando outras, né? É um processo para também nos ajudar a ser mais parecidos com Ele. Eu não sei se você já sabe, mas a vontade primária de Deus para o homem, para a mulher, para as pessoas, é fazê-las parecidas com Ele. Esse é um princípio teológico chamado Imago Dei, que significa imagem de Deus. Deus criou as pessoas, eu, você e eu, nós, para sermos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, foi um consenso, foi uma ideia do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo, e nesse consenso, eles disseram: vamos criar o homem, vamos criar a mulher, mas ambos serão como? Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Que privilégio que nós temos, né? Que privilégio que nós temos de poder viver nessa condição. Que privilégio que temos de, uma vez, porventura, nos vermos afastados de Deus e da sua vontade. Isso nos leva a uma vida vazia, a uma vida, às vezes, deslocalizada, perdido, senso de localização às vezes não existe, senso de pertencimento pode não existir, e aí nos vemos muitas vezes numa condição afastado de Deus, perdidos, tendo que lidar com muitos vazios em nosso interior, e aí aparece Jesus nos falando coisas do tipo: você é e você sempre foi o meu amado, a minha amada, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para a sua vida. Propósito é plano do céu, eu tenho um plano do céu para você desde sempre, e eu quero te convidar a vir ou se voltar a mim para
desfrutar disso, passar a viver a partir dessa verdade. Deus está nos chamando para um relacionamento. Nessa manhã, o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, o que Deus está fazendo através desse ambiente aqui relacional, é investindo em nosso relacionamento com Ele. Deus é bom. Deus é bom. Antes de eu continuar aqui, eu não sei se hoje é seu primeiro dia aqui ou se você já está conosco nos acompanhando, mas o nosso canal do YouTube está em fase de desenvolvimento e graças a Deus por isso, Deus é bom. Por meio dessa ferramenta, vamos alcançar muito mais pessoas, vamos oportunizar que muito mais pessoas se aproximem, se conectem a Deus, fomentem a sua relação com Ele. E para que isso possa acontecer de uma maneira ainda mais poderosa, de uma maneira ainda mais intencional, eu queria te convidar a compartilhar com as pessoas esse caminho, esse canal. Queria que você também desse aí o seu like, se você ainda não fez, que você pudesse evidenciar ali a importância desse canal e desse tempo matinal aqui. E se inscreva se você ainda não fez isso, tá bom? E convide alguém para estar conosco nesse tempo, ao longo desses dias e ao longo dessas manhãs poderosas com o Senhor Deus. Tá bom? Você tem sido grato? Você tem sido grato, homem? Você tem sido grata, mulher? Evidência e característica de alguém que verdadeiramente está andando com Deus. Sabe que nós encontramos pessoas diversas ao longo do nosso caminho. Nós ouvimos tanta coisa ao longo do nosso caminho, e uma das coisas que mais nós ouvimos são reclamações. Pessoas que estão infelizes, insatisfeitas, pessoas que não estão plenas, não estão com o seu interior em paz. E muitas vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, também é uma experiência comum, de você estar bem, de você estar se sentindo bem, e você se conecta em uma conversa, em um relacionamento com uma pessoa que não está. Às vezes é 5 minutos de conversa, às vezes não precisa nem 5 minutos de conversa, às vezes 2 já é suficiente. Ou às vezes uma frase, uma palavra já muda a tua situação, já muda a nossa condição. Às vezes as nossas emoções já foram diretamente atingidas ou afetadas por aquela fala, por aquela expressão, por aquela relação. E às vezes aquilo já nos intoxica. Passamos a ver as coisas diferentes, passamos a ver as coisas de uma maneira que até então não estava vendo. Esse é o poder de uma relação, esse é o poder de uma expressão. É uma transferência que acontece. Por meio de um relacionamento, uma transferência acontece. Sabe que isso é exatamente o que acontece na nossa relação para com Deus. Deus está transferindo para nós aquilo que Ele é, aquilo que vem dele. Na nossa relação com Ele, nós também transferiremos para Ele aquilo que Ele é. Sabe que quando Jesus se entregou e se doou, a Bíblia diz que Ele deu a sua própria vida, entregando e concluindo essa entrega lá na cruz. Quando Jesus fez isso, Ele estava também dando a mim e a você, e ainda está, a oportunidade de nós transferirmos para Ele tudo aquilo que está em nós, ou que nos alcançou, e que nós temos carregado, e que não tem sido bênção para a nossa vida, não tem sido motivo de alegria, não tem sido motivo que contribui para a nossa plenitude. Ele quer
receber tudo isso. Vou ser mais específico antes de nós encerrarmos. A Bíblia diz que Jesus levou com ele na cruz toda maldição. Tudo aquilo que nós, pessoas, carregamos ou carregávamos como maldição. E o que é maldição? Maldição é um mal que está agindo. Existem males que agem na direção das pessoas que perpassam a própria história delas. É o caso, por exemplo, de maldição hereditárias. São males que vão se perpetuando ao longo da história e passando, transicionando de geração para geração. E a Bíblia diz que Deus, por meio do seu Filho Jesus, lá na cruz, quando ele consumou a sua entrega de vida, ele levou, ele cravou toda maldição e toda dívida espiritual que as pessoas tinham, está cravada lá, com a evidência de dívida paga, com o seu próprio sangue inocente, puro e santo. Esse é um benefício que nós temos da relação com Deus. Deus não quer eu e você apenas pelas aparências. A Bíblia diz que Deus nos conhece tanto a ponto de saber quantos cabelos nós temos na cabeça, quantos fios de cabelo. Nos conhece tanto, a Bíblia diz, a ponto de, antes de a palavra sair da nossa boca, ele já sabe o que nós iríamos falar. Mas mesmo nos conhecendo no mais íntimo do nosso ser, ele nos aceita com tudo que somos e com tudo que carregamos. E aquilo que não nos faz plenos, aquilo que está desalinhado da vontade dele para nós, aquilo que vem para nos roubar ou nos privar de uma vida plena, ele deixou um caminho para que a gente se livre desse lixo. Sabia que nós carregamos tantas coisas que não precisamos mais carregar? Coisas que são descartáveis e dispensáveis, que a gente pode aqui sim chamar de lixo. Lixo espiritual, lixo emocional, lixo relacional, coisas que não nos fazem bem e não nos fará bem carregar isso para frente. Nós temos a oportunidade de entregar e deixar isso na cruz, porque lá é o lugar de toda maldição. E sabe, falando em gratidão, esse é um motivo muito, muito importante pelo qual eu e você podemos e devemos agradecer nessa manhã. Agradecer a Jesus pela sua entrega de vida naquela cruz. Agradecer a Jesus pelo caminho que ele criou para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento verdadeiro com ele. É mais do que uma religião, é mais do que uma filosofia de vida, é um caminho de intimidade. Que graça vindo da parte de Deus para nós. Que oportunidade que temos em Jesus de se voltar para ele e passar a desfrutar da sua companhia. Esse é um grande motivo para agradecermos, né? E eu quero fazer isso junto com você agora por meio da oração. Você pode fechar os seus olhos, se assim você se sentir à vontade? Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Queremos te agradecer por mais essa manhã. Queremos lhe agradecer pela sua palavra. Obrigado pelas escrituras, obrigado por ter deixado para nós uma herança e um legado. Obrigado por ter deixado para nós orientações tão claras e tão específicas que nos ajudam a nos localizar e nos encontrar nesse relacionamento contigo. Espírito de Deus, obrigado pela sua presença em mais essa manhã. Obrigado pela vida dos teus filhos e das tuas filhas que estão aqui nesse tempo, nessa manhã. Nós queremos lhe convidar para esse dia. E nós queremos lhe agradecer pelo privilégio de podermos nos relacionar contigo e lhe agradecer por ter idealizado mais esse dia para nós, como um dia bendito, um dia onde o Senhor quer
realizar coisas incríveis e inéditas em nossa direção e na nossa história. Nós nos abrimos para tudo aquilo que vem do Senhor. Queremos entregar esse dia em tuas mãos, queremos entregar esses dias aos teus cuidados. E te pedimos, nos conduza, Senhor Jesus, em todas as coisas. Nós te agradecemos. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos comprou com o seu sangue e nós te pertencemos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Gente, obrigado por você ter estado nessa manhã aqui. Você está convidado para amanhã estar conosco de novo. Vamos falar sobre mais um tema poderoso. E você não pode ficar de fora. Convide mais alguém, compartilhe esse canal, se inscreva, curta, dê o seu like e nos vemos amanhã de novo aqui no Colo do Pai, o lugar que nos ajuda a desenvolver a nossa fé e fortalecer a nossa caminhada com Deus. Um grande abraço e até amanhã.